Bem, finalizamos então a nossa parte sobre a pessoa natural e vamos falar então um pouco sobre o que é a pessoa jurídica. Dentro da pessoa jurídica, nós podemos mencionar que a pessoa jurídica, elas são entidades que a lei empresta personalidade, também capacitando para ser sujeito de direitos e obrigações. Na verdade, a pessoa jurídica, ela não possui uma realidade física, é uma entidade que tem que a lei empresta uma personalidade. Bem, o artigo 40 do Código Civil, ele traz uma importante classificação acerca das pessoas jurídicas, onde esse artigo ele diz que as pessoas jurídicas, elas podem ser de direito público interno ou externo e de direito privado. Então nós temos 3 classificações aí: direito público interno, direito público externo ou pessoas jurídicas de direito privado. As pessoas jurídicas de direito público interno, elas estão reguladas no artigo 41 do Código Civil. Vocês vão dar uma olhada e vão ver que esse artigo ele diz: são pessoas jurídicas de direito público interno a União, os estados, Distrito Federal, território, os municípios, as autarquias e demais entidades públicas criadas por lei. Está lá no artigo 41. Tem também as pessoas jurídicas de direito público externo, que são os estados estrangeiros e todas as pessoas que forem regidas pelo direito internacional público. Está lá no artigo 42 do Código Civil. E, por sua vez, o que é importante a gente mencionar são as pessoas jurídicas de direito privado, que estão regulamentadas no artigo 44 do Código Civil. Então, vocês vão dar uma olhada e vão ver quais são as pessoas jurídicas de direito privado. Para nós aqui, é importante nós mencionarmos as 3 principais pessoas de direito privado, nós vamos falar, que são as associações, as sociedades e as fundações. No que diz respeito às associações, primeira consideração que a gente tem a fazer: elas são entidades de direito privado, como nós já explicamos, e a associação ela é formada pela união de indivíduos com o propósito de realizar um fim não econômico. Então, a associação ela tem um ato constitutivo, e esse ato constitutivo é o Estatuto da Associação, que está previsto lá no artigo 54 do Código Civil. No que diz respeito às sociedades, merece uma importância do nosso estudo, onde as sociedades elas têm personalidade jurídica e têm por objetivo a partilha de lucro entre os sócios. Quando eu falo de sociedade, é importante que eu faça a divisão entre sociedade empresária e sociedade simples. A sociedade empresária são aquelas que têm por objetivo o exercício de atividade própria de empresário sujeito à inscrição no registro de empresa. Então, nós temos aqui na nossa cidade várias sociedades empresárias. Por exemplo, a Claudino S.A. é uma sociedade empresária. Mas nós temos também a sociedade simples. São os tipos societários que, embora vise o proveito econômico, elas não têm atividade empresarial e não têm registro na junta comercial. Por exemplo, uma sociedade simples de advogados, uma sociedade simples de médicos, não tem registro na junta comercial, ao contrário da sociedade empresária. No que diz respeito, por sua vez, às fundações, que também são pessoas jurídicas de direito privado, nós podemos dizer que, ao contrário das associações das sociedades, que são formadas pela união de indivíduos, a fundação ela é formada a partir da afetação de um patrimônio, tanto por testamento como por escritura pública, na qual o instituidor especifica o fim para o qual se destina. Então, a fundação ela tem uma diferença no que diz respeito às outras 2 espécies que nós mencionamos. Então, é um patrimônio, ao invés de ser união de pessoas, é um patrimônio que é dotado de personalidade jurídica, constituída para realizar certo fim lícito, como nós temos várias fundações. Muito bem. Feito esses detalhamentos sobre essas pessoas jurídicas de direito privado, nós vamos falar um pouco no que diz respeito ao próprio surgimento da pessoa jurídica, como surge a pessoa jurídica. Então, isso aqui está previsto no artigo 45 do Código Civil, e nós podemos dizer que a pessoa jurídica ela passa a ter uma existência legal a partir do registro do seu ato constitutivo. Nós falamos dos atos constitutivos, pode ser o estatuto, pode ser um contrato social, ele tem que ser registrado. É a partir daí que ele tem a sua existência jurídica. Se não houver o registro do ato constitutivo, a pessoa jurídica ela é considerada despersonificada. Ela é uma pessoa irregular, certo? Então, nós temos aqui, segundo a doutrina tradicional, os principais requisitos para a constituição da pessoa jurídica. Quais são? São 3 os requisitos principais. Primeiro é a vontade humana, ou seja, que se materializa no ato da sua constituição, quando se quer
ingressar com uma pessoa jurídica. Então, nesse caso, no ato da sua constituição, o ato constitutivo pode ser um estatuto, pode ser um contrato social, pode ser uma escritura. Ele materializa a vontade dos membros daquela pessoa jurídica. O segundo requisito é o registro, onde esse ato constitutivo, qualquer que seja ele, deve ser levado a registro para que comece, então, a própria existência legal da pessoa jurídica. Haja visto que a pessoa jurídica só tem existência legal com o registro do seu ato constitutivo. E, por último, outro requisito é a autorização do governo. Nós sabemos que algumas pessoas jurídicas, elas precisam de autorização governamental para existir. Por exemplo, bancos, algumas seguradoras, factoring, instituições financeiras precisam de autorização governamental. Então, a autorização também, ela integra os requisitos para a sua constituição. Bem, depois disso aí, entendido todo esse mundo da pessoa jurídica, nós temos que mencionar um outro fato muito curioso, né, que é muito importante nós entendermos. Vamos imaginar que a pessoa jurídica, ela é dotada de uma autonomia para contrair direitos e obrigações. E que os seus membros, seus componentes, eles só vão responder pelos débitos da pessoa jurídica do limite das suas obrigações, do limite do patrimônio da empresa. O que acontece? Quando a empresa ela tem algum problema financeiro, os seus componentes eles só vão responder no limite do patrimônio da empresa. Não vai entrar nos seus bens particulares. Até aí está muito bom. Isso é uma das principais vantagens de ter uma pessoa jurídica. Se eu sou sócio, por exemplo, de uma pessoa jurídica e houver algum tipo de débito, eu saberei no primeiro momento que aquele débito só vai atingir o patrimônio da empresa, não meus bens particulares. Só que existem muitos casos em que as pessoas jurídicas elas acabam se desviando das suas finalidades legais. Elas acabam cometendo irregularidades, desonestidades. Então, para evitar que isso aconteça, o Código Civil ele consagrou em norma expressa, no seu artigo 50, a teoria da desconsideração da personalidade jurídica. Essa teoria, como eu falei, ela é muito interessante e ela está prevista no artigo 50 do CC, do Código Civil. E diz o seguinte: em caso de abuso de personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas determinadas relações de obrigações sejam estendidas aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Então, nesse caso aí, a extensão da responsabilidade também ao sócio. Bem, isso é um efeito muito importante da desconsideração da personalidade jurídica. Então, entendido esse universo aí, espero que vocês tenham entendido essas construções iniciais, nós vamos agora vamos para um outro aspecto do nosso estudo, que é falar sobre os bens, né? Falamos das pessoas naturais e jurídicas, vamos falar um pouco agora sobre os bens. Na verdade, o que nós podemos dizer? Os bens, eles são elementos que têm uma existência ilimitada e que, por ter uma existência ilimitada, ele desperta a atenção do ser humano, obrigando o direito a criar normas que os regulamentem. Nós sabemos que existem várias coisas no mundo. Existem coisas em abundância, como, por exemplo, o ar atmosférico, a água do mar, né? Isso aí não tem nenhuma relevância para o direito, são simplesmente coisas. Os bens são coisas que têm uma existência limitada e que despertam a atenção do direito, justamente por interessarem ao homem, por proporcionar ao homem uma utilidade. Daí porque nós podemos, com base nesse conceito, fazer uma diferença entre bens e coisas. Nós podemos dizer que os bens, eles são coisas, mas nem todas as coisas são bens. As coisas, elas abrangem tudo que existe na natureza. Tudo que está na natureza é coisa, exceto a pessoa. Mas como bens, nós podemos dizer que são bens somente as coisas existentes que proporcionam ao homem uma utilidade, sendo suscetível de apropriação. Então, nós temos as coisas como gênero e os bens como espécie. Todos os bens são coisas, mas nem todas as coisas são bens. Para ser bem, tem que ter uma utilidade, tem que ter uma existência limitada. Bem, falando então sobre essa questão dos bens, nós vamos trabalhar algumas principais classificações dos bens. Não são todas, porque nós não temos condições de tempo para trabalhar sobre todas as classificações, mas nós podemos trabalhar sobre as mais importantes. Então, a primeira classificação dos bens, nós podemos dividir os bens quanto à mobilidade. Eles podem ser considerados bens imóveis e bens móveis. Os bens imóveis,
O conceito jurídico de bem imóvel são aqueles bens que não podem ser transportados de um lugar para o outro sem alteração de uma substância. Por exemplo, um terreno. Será que você tem como transportar um terreno? Não tem. Então, ele é um bem imóvel. O bem imóvel, ao contrário, são aqueles que são passíveis de deslocamento. Por exemplo, uma TV. Você pode retirar uma TV do local, então ele é bem imóvel. Tem uma observação interessante em que existem bens móveis que têm movimento próprio, né, que são chamados semoventes. Por exemplo, os animais, o cachorro. Um cachorro, todo mundo, a maioria de nós tem um cachorro em casa. Então, um cachorro, ele é considerado por definição legal, ele é um semovente, considerado por definição legal como um bem móvel. Ok? Outra classificação é quanto à fungibilidade dos bens. Nós podemos dividir em bens fungíveis e infungíveis. Os bens fungíveis são aqueles que podem ser substituídos por outros da mesma espécie, qualidade e quantidade. Por exemplo, dinheiro. Se eu tenho uma nota de R$100, eu posso substituir por outra nota de R$100. Ele é um bem fungível. Os bens infungíveis, por sua vez, são aqueles de natureza insubstituível. Por exemplo, alguém aí aprecia pintura? Então, se você tem um quadro, por exemplo, de um pintor famoso, aquele bem é insubstituível, ele não pode ser substituído por outro da mesma natureza. Então, são bens infungíveis. Outra classificação diz respeito à divisibilidade dos bens. Nós temos os bens divisíveis e os bens indivisíveis. Os divisíveis são aqueles, como o próprio nome está dizendo, eles podem ser repartidos em porções reais e distintas, formando cada uma delas um todo perfeito. Por exemplo, você tem uma saca de arroz, você pode dividir essa saca ao meio, formando bens divisíveis. Já os bens indivisíveis são aqueles, como o próprio nome também menciona, não podem ser fracionados, não admite divisão sem desvalorização ou dano. Um cavalo, se você tem um cavalo, você tem como dividir um cavalo ao meio? Não, vai ter um dano, vai ter a morte do cavalo, por exemplo. Então, é um bem considerado indivisível. Feito essas considerações sobre os bens e suas classificações, nós vamos agora falar sobre outro tema importante, que é o fato e ato jurídico. O assunto fato e ato jurídico. Para que nós possamos entender esse assunto, primeiramente nós temos que considerar que os acontecimentos de toda espécie são chamados de fato. Tudo que acontece no mundo é um fato. Chover, por exemplo, é um fato. Entretanto, entre esses fatos, existem aqueles que têm consequências jurídicas e aqueles que não têm. Por exemplo, o ato de chover é um fato. Só a chuva por si só, ela não tem consequência jurídica. Mas se a chuva ela causar destruição de plantações ou de prédios, ela é considerada um fato jurídico, porque ela tem um efeito jurídico. Bem, a partir daí, nós podemos trabalhar uma classificação sobre fato jurídico. Nós temos o fato jurídico em sentido amplo. O que é o fato jurídico em sentido amplo? Fato jurídico em sentido amplo é qualquer acontecimento capaz de gerar efeitos jurídicos. Como nós falamos, todo fato que tem um interesse para o direito, ele é fato jurídico. E esse fato jurídico em sentido amplo, ele vai se dividir em fato natural, ou fato jurídico em sentido estrito, e fato humano ou ato jurídico em sentido amplo. O fato natural ou fato jurídico em sentido estrito, ele não depende da manifestação de vontade do homem. Já o fato humano, ele é aquele em que há a manifestação de vontade humana. Muito bem. O fato humano ou ato jurídico em sentido amplo, ele pode ser dividido em fato humano lícito ou ilícito. O fato humano lícito é aquele que está dentro da lei, como, por exemplo, a gente tem um negócio jurídico, um contrato, um testamento, enfim. E o ilícito é aquele que afronta a lei, a norma jurídica, não produz o efeito desejado, imposto pela lei. Ok? Bem, dentro do fato jurídico lícito, nós podemos trabalhar com o negócio jurídico, que é muito comum. Então, dentro do negócio jurídico, eu posso, então, mencionar quais os principais elementos do negócio jurídico. Então, o Código Civil, ele condiciona os requisitos de validade do negócio jurídico no artigo 104, que é agente capaz, objeto lícito, possível ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei. Primeira coisa, primeiro requisito de validade de um negócio jurídico. Por exemplo, você vai celebrar um contrato de compra e venda, é um negócio jurídico. Primeiro requisito tem que ter capacidade da pessoa, do agente. Se ele for incapaz, não tem validade.
Segundo requisito, o objeto tem que ser lícito, tem que estar dentro da lei. Será que você tem como celebrar o contrato de compra e venda de produtos de um crime? Não, porque é ilícito. O objeto tem que ser também possível. Tem como você celebrar um contrato de compra e venda de um terreno de Marte? Também não, porque não é possível. E também tem que ser determinado ou determinável, ou seja, o objeto, ele tem que ser individualizado. Se eu celebro um contrato de compra e venda de um terreno, de um imóvel, esse terreno tem que ser individualizado, ele tem que ter os limites e as confrontações na escritura pública. Então, daí porque tem esses requisitos. E o outro requisito do negócio jurídico é a forma prescrita ou não defesa em lei. Forma prescrita é a forma estabelecida, a forma solene. Existem alguns negócios jurídicos que têm que ter forma solene, por exemplo, a forma de uma escritura pública. E outros que têm que ter forma não defesa em lei. Não defesa em lei é não proibida, ou seja, uma forma livre, desde que não seja proibida em lei. Ok? Bem, falando ainda de negócio jurídico, nós temos os principais vícios que atacam, que invalidam um negócio jurídico. Existem vários, eu vou mencionar apenas alguns considerados mais relevantes. E, não obstante isso, vocês vão fazer o estudo desses outros vícios em casa. Então, nós vamos falar aqui sobre alguns vícios, dentre eles nós temos o erro, o dolo, a coação e a fraude contra credores. O erro, ele é um tipo de vício no negócio jurídico que acontece quando alguém que celebra um negócio jurídico, ele tem uma noção inexata, não verdadeira sobre alguma coisa. Isso vai influenciar a sua formação de vontade. Por exemplo, se você vai celebrar um negócio, um contrato de compra de uma pintura e você acaba comprando uma pintura de um pintor comum, achando que se trata da pintura de um pintor famoso. Isso aí é erro. O dolo, por sua vez, é um artifício malicioso que vai ser empregado por uma das partes ou por um terceiro com o propósito de prejudicar alguém quando a celebração do negócio jurídico. Então, por exemplo, um exemplo de dolo é quando você vai comprar, por exemplo, você vai comprar o proveito de uma plantação de caju, você vai comprar aquilo ali, e você não sabe, a pessoa, ela utilizou um artifício, te vendeu aquilo ali, mas aquela produção, ela estava infestada por pragas. E aí você acabou adquirindo sem saber daquele fato ali. A coação, por sua vez, como o próprio nome diz, é uma ameaça séria, contundente, grave e injusta, que tanto afeta a integridade física ou moral da pessoa, para que ela celebre um negócio jurídico. Você ser coagido, ser ameaçado a celebrar um negócio jurídico, também não tem validade. A fraude contra credores é bastante comum no mundo de hoje. É quando um devedor ele está insolvente, ele não tem como pagar, ele tem poucos bens, ele acaba alienando os seus bens simplesmente para lesar o seu credor. Se você deve a alguém e o seu credor ele entra com uma execução civil, você tem apenas um carro e você acaba vendendo esse carro para não ter que quitar a sua dívida. Isso é fraude contra credores. Também é um vício negócio jurídico. Então, os negócios são praticados em fraude, eles são anuláveis por determinação legal. Então, aquele negócio ali, se entrar na justiça, ele vai ser anulado, porque está com o objetivo de lesar um credor, fraude contra credores. E aí, por último, para encerrar nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre o Instituto da Prescrição e da Decadência. Esses dois institutos, muito conhecidos no direito, eles partem do pressuposto que as relações jurídicas elas não acontecem por tempo indefinido. Existe um prazo para praticar um ato. Se não praticar, existe uma pena, que seria a prescrição ou a decadência. A prescrição e a decadência, por sua vez, elas são causas extintivas decorrentes do não exercício de um direito durante determinado prazo. A pessoa se manteve inerte, ela não exerceu o seu direito. Então, os elementos da prescrição e decadência são a inércia e o decurso de prazo. Bem, falando um pouco sobre a prescrição. A prescrição nada mais é do que a perda do direito da pretensão pela inércia do seu titular. Uma vez que você tem o direito e é violado esse direito, nasce para você a pretensão. Se você se manter inerte, nada fizer, você vai perder o direito a essa pretensão. Então, na prescrição, falando isso em outras palavras, a pessoa, ela perde o direito de ajuizar a ação. Ela perde o direito de resolver a pendência judicialmente. Por exemplo, se eu tenho um contrato de honorários advocatícios com um cliente, ele não me paga, ele não arca com o contrato, eu tenho um prazo para ajuizar uma ação de cobrança de honorários advocatícios. Se eu não ajuizo a ação nesse prazo e perco o prazo, eu vou perder o direito à minha pretensão. Isso é prescrição. Os prazos prescricionais, eles estão previstos no Código Civil, que tem um prazo geral de 10 anos,
prazo prescricional geral de 10 anos. Entretanto, existem situações detalhadas que a própria lei, ela fixa um prazo menor. E aí vocês vão estar estudando o artigo 205 e 206 do Código Civil sobre que prazos prescricionais são esses. No que concerne ao Instituto da Decadência, ao contrário da prescrição, que é a perda da pretensão, a decadência ela é a perda do próprio direito. O indivíduo ele perde o direito material ou direito propriamente dito. Não se exercendo o direito dentro de certo prazo, tem-se a extinção desse direito, é a perda do direito em si. E no que diz respeito à decadência, o Código Civil ele expressa a decadência nos artigos 207 a 211. Bem, então a diferença é essa entre prescrição e decadência, em que a prescrição é a perda da pretensão e a decadência é a perda do direito. Tem uma observação interessante que eu queria fazer com vocês para finalizar o nosso estudo, é que quando vocês quiserem entender sobre os prazos de prescrição e decadência, basta vocês entenderem que os prazos prescricionais, eles estão discriminados nos artigos 205 e 206 do Código Civil. Todos os demais prazos estabelecidos no Código são decadenciais, ou seja, analisando o Código Civil, fora o artigo 205 e 206, que trata de prazos prescricionais, todos os demais prazos são decadenciais, ou seja, por exclusão, o que não é prescricional é prazo decadencial. E esses prazos eles podem ser em dias, meses ou anos, e estão espalhados pelo Código Civil. Bem, esse então foi o nosso estudo. Vamos finalizar por aqui com esse estudo da prescrição e decadência, finalizar a nossa primeira unidade. Espero que vocês tenham conseguido entender esses conceitos da parte geral do Código Civil, que são muito importantes para a elucidação do direito civil e para nossas aulas posteriores. Até a próxima, então.